Boa noite, sejam todos bem-vindos. Estresse e ansiedade têm cura. Eu acredito que todo mundo que veio aqui espera que tenha algum alívio, pelo menos. Temos a honra de ter conosco a doutora Débora. Infelizmente, a doutora Michele está passando mal, não pôde estar presente. Nós vamos tentar dar conta do recado. Na verdade, essa palestra surgiu depois que eu li esse livro, Mude Sua Vida com PNL. Recomendo a todos esse livro. E aí resolvi convidar a autora para falar um pouquinho sobre a experiência dela, sobre estresse e ansiedade. Por favor. Boa noite a todos. Se eu falar sem microfone, Melhor com o microfone. Eu prefiro ficar com as mãos livres. Bom, meu nome é Débora Eppelman, eu sou psicóloga e me formei em programação neurolinguística. Já faz quase 30 anos que eu estou nessa área. Desde que eu comecei a estudar programação neurolinguística, era sempre com a intenção de ajudar as pessoas. Quando eu estudei psicologia, já era essa intenção. Mas quando eu aprendi a programação neurolinguística, eu aprendi técnicas mais específicas, mais objetivas, que podem facilitar a vida das pessoas. E isso foi me fazendo me apaixonar cada vez mais por essa linha de pensamento. E por isso eu estou há tantos anos defendendo essa metodologia que, de certa forma, nos explica um pouco como que nós funcionamos. Os estudos da programação neurolinguística começaram na década de 70 nos Estados Unidos. Alguns americanos começaram a querer entender por que algumas pessoas conseguem ter sucesso na vida e outras não. Por que tem pessoas que naturalmente, quase, quando querem alguma coisa, alcançam resultados. E outras passam a vida inteira, muitas vezes, dando voltas e não saindo do lugar. Esse foi o primeiro passo da pesquisa que eles fizeram. Era um curioso, matemático, que começou a pesquisar para saber o que acontecia. E ele começou a perceber que o que acontece nessa diferença entre as pessoas é a história de vida de cada um e o estilo de pensamento que a história de vida gera dentro de cada um. Então, dependendo de como cada pessoa viveu sua vida, viveu as oportunidades da vida, ela vai formando o que a gente chama de sistema de crenças, ou seja, tudo aquilo que a gente acredita na vida, tudo aquilo que faz parte do que nós pensamos e de como as coisas acontecem na nossa vida, depende desse sistema, de como tudo isso foi registrado dentro de nós. Então, quando eles estavam estudando, nesse começo, eles apenas foram descobrindo cada vez mais como é que aqui dentro as coisas acontecem. Como que as cenas da nossa vida são registradas na nossa cabeça a ponto de fazer com que nós respondamos à vida mediante essas cenas. Então, se aquilo que nós vivemos foi adequado, foi prazeroso, foi, de certa forma, aquilo que a gente chama de positivo, entre aspas, então a nossa resposta vai ser mais positiva em relação àquilo que diz respeito ao que nós vivemos. Mas quando nós passamos por situações desafiadoras, de traumas ou limitações, da mesma maneira nossa mente registra e nós começamos a responder mediante essas limitações. Em princípio, o que nós percebemos é que nós, seres humanos, somos imensamente potenciais, ou seja, o potencial de recursos, de emoções, de sentimentos que existe dentro de nós é infinito. Talvez uma pessoa, numa vida inteira, nunca consiga perceber tudo que existe dentro dela, de tanto que nós temos potencial interno. Só que a maioria de nós, por motivos de vida, de coisas que passamos, vamos nos limitando através dessas experiências. Isso eles foram verificando e essa forma de pensamento que as pessoas têm, eles foram verificando que é a causa, de as questões das pessoas, e um dia eles resolveram dar um nome a isso que eles estavam pesquisando, porque depois de 3 anos pesquisando o ser humano, eles perceberam que eles estavam criando uma metodologia, uma maneira de as pessoas entenderem melhor como elas funcionam através das pesquisas que eles fizeram. E foi quando eles deram esse nome, Programação Neurolinguística.
ou em inglês, Neuro-Linguistic Programming, que eu gosto de explicar essa diferença porque faz diferença. Quando eles deram o nome de Neuro-Linguistic Programming, eles deram o nome neuro em função dos neurônios que passam pela nossa cabeça e que mandam informações para todo o nosso corpo, para que a gente responda, para que eu levante meu braço, tem algum neurônio mandando informação para o meu braço. Tudo que acontece na nossa vida em termos de comportamento, tem alguma informação que sai da nossa mente e que vai para o nosso corpo e o corpo responde. Então, neuro de neurônios. Linguística, em função de toda uma linguagem mental que existe desses registros que são feitos da nossa vida. Então é como se fosse um grande filme, desde o momento que você foi concebido até hoje, no seu inconsciente, está tudo registrado. E nesses registros existem imagens, sons e sensações. E isso é o que eles deram o nome de linguagem mental, ou seja, como que nós temos um registro de tudo que acontece, todas as circunstâncias da nossa vida. E essa mistura entre a neurologia, né, os neurônios, e a linguagem, forma o que eles deram o nome de programação. Nós poderíamos chamar também de histórico de vida, ou nós poderíamos chamar também de ego, nós poderíamos chamar também, como dentro da neurolinguística nós também chamamos de mapa de cada pessoa, como cada pessoa está mapeado. E essa programação, ela começa a existir desde que a gente está sendo gerado dentro da barriga de nossa mãe. Ou seja, desde que nós estamos na vida intrauterina, que o nosso cérebro já começa a receber informações, registra essas informações e durante toda uma vida ele continua fazendo esses registros. Então eu gosto de explicar essa diferença porque quando foi ser traduzido Neuro-Linguistic Programming para as línguas latinas, quem sabe inglês, português, espanhol, sabe que se troca tudo de lugar, né? E aí colocaram a programação na frente da neurolinguística. E tem muitas pessoas que entendem que existe uma programação que faz a neurolinguística acontecer. E é exatamente o contrário. É a neurolinguística que faz a programação acontecer. Por isso que eu gosto de dar essa explicação. Conforme eles foram pesquisando, eles foram percebendo não só cognitivamente, ou seja, como os nossos pensamentos funcionam, como eles foram também cada vez mais se aprofundando na questão de que os pensamentos mandam informações para o corpo e por isso o corpo começa a responder. Então, quando uma pessoa, por exemplo, passa por algum trauma, alguma coisa muito desafiadora para ela, essa informação que fica registrada começa a mandar informação para o corpo. E isso começa, talvez, gerar doenças no corpo. Porque a pessoa não está resolvendo internamente as emoções que foram registradas naquelas circunstâncias. Então, conforme eles foram se aprofundando, eles saíram só da questão da mente, que foi o grande início, durante quase 20 anos, praticamente eles só estavam pesquisando como a mente funciona, para daí começar a perceber como a mente funciona junto com o corpo, mandando essas informações. Desde sempre nós já sabíamos, dentro da neurolinguística, que a mente e o corpo trabalham juntos. Mas, quando eu digo que eles passaram a pesquisar, é porque eles queriam entender também se o contrário acontece, se o corpo manda informação para a mente também. E eles perceberam que não, que realmente é a mente que manda informação para o corpo. O corpo é obediente, ele apenas responde aquilo que a mente está mandando como informação. E conforme eles continuaram pesquisando cada vez mais, sempre na busca da qualidade interna, sempre na busca da cura, das pessoas poderem viver melhor, terem mais excelência, como a gente fala, mais plenitude, eles foram percebendo que quase todas as questões humanas dizem respeito ao relacionamento. Relacionamento da pessoa com ela mesma e relacionamento da pessoa com outras pessoas, com o ambiente, com o que tem em volta, com o todo, né? Com tudo que existe em volta de nós. É tanto aquilo que foi sendo verificado no sentido de praticamente todas as questões mais desafiantes da vida humana dizer respeito a relacionamentos, que eles foram cada vez mais entrando naquilo que a gente chama de campo dentro da programação neurolinguística.
que tem a ver com a física quântica, que tem a ver com o pensamento sistêmico, que tem a ver com a teoria da relatividade de Einstein, que nós estamos aqui e fazemos parte de um todo, e que nós somos energia, que a nossa energia interfere na energia das outras pessoas e a energia das outras pessoas interfere na nossa energia. E daí a programação neurolinguística mudou de nome, a linha que eu sigo, passou a ser chamada de programação neurolinguística sistêmica. Então, hoje existem duas linhas, uma tradicional, que continua trabalhando basicamente a mente cognitiva e a informação da mente com o corpo, e a neurolinguística sistêmica, que é a que eu sigo já há mais de 20 anos, que nos abre a possibilidade de perceber que nós nunca estamos sozinhos. Tudo que acontece na vida da gente diz respeito a alguma relação com a gente mesmo, ou com outras pessoas, ou com a natureza, ou com o campo, como a gente fala. Então, eu estou falando tudo isso para vocês entenderem um pouquinho sobre o que é a programação neurolinguística, antes de eu falar especificamente, né, da ansiedade, da depressão, do estresse e de qualquer outra coisa que aconteça dentro de cada um de nós. Porque, na verdade, o que eu vou falar sobre ansiedade ou estresse é muito parecido com outras coisas que acontecem também. Dentro dessa linha de pensamento, nós vamos recebendo sinais de dentro de nós. Então, acho que nenhum de nós aqui, eu já perguntei algumas vezes em palestras, ou quase todas até pergunto, se alguém aqui poderia dizer que nunca passou por algum problema, uma limitação, uma dificuldade, né, alguma coisa nesse sentido. Por enquanto, eu ainda não achei alguém. Eu até costumo brincar que se alguém aparecer, eu vou querer estudar muito, pesquisar essa pessoa, porque realmente há 30 anos eu lido com pessoas e até hoje não me responderam. Eu não, passei pela vida ileso. Então, essas informações, né, essas situações que cada um de nós passou e que foi registrado, vão mandando sinais para nós. Então, começa às vezes com uma dor de cabeça, começa com um mal-estar, alguma coisa que a pessoa não sabe direito o que aconteceu. E como na nossa cultura nós fomos educados a tomar um remedinho quando estamos com algum problema, o que acontece na maioria das vezes é que as pessoas fazem isso. Eu até brinco, eu não faço propaganda, muito pelo contrário, nem tomo remédio, mas só como metáfora, né? Tomou Doril, a dor sumiu. E aí a dor pode até sumir, mas a causa da dor continua dentro da pessoa. E essa causa, geralmente, vai se manifestando cada vez mais enquanto a pessoa não olha para dentro dela mesma, para verificar o que é que está acontecendo para que ela tenha aquele problema. Então, a depressão é um conjunto dessas informações. A pessoa vai tendo questões que ela não sabe como lidar, ou não consegue lidar, ou às vezes até não quer lidar, não quer enfrentar algumas coisas. Essas coisas vão acumulando dentro da pessoa, chega um determinado momento que sair da cama de manhã fica sem graça. Para quê? O que eu vou fazer se a minha vida está tão complicada, triste, ou algo assim? Então, a coisa começa de uma tristezinha que vai geralmente aumentando, ou de uma limitação não percebida, uma mágoa, um rancor, alguma coisa que começou ali e aquilo vai aumentando, ou pode aumentar, né? Porque nem todas as pessoas que passam por essas questões terão depressão. Isso é para quem acontece. Então, o estresse é a mesma coisa. A pessoa pode estar num ambiente que a estressa, a pessoa pode estar tendo algum comportamento ou recebendo algum comportamento repetitivo de alguém que ela conhece, que a estressa. Ela pode perceber que ela tem alguma capacidade dela que não está bem colocada, ou ela não está conseguindo fazer algo que é importante para ela, e a estressa. E também vai juntando uma coisa de não percepção ou de não resolução, até que chega uma hora que a pessoa está tão estressada que ela começa a ter respostas físicas. O coração bate mais forte, a pessoa geralmente fica com todos os sintomas de quem está tendo algum problema físico, e é muito comum ela fazer um exame e não acontecer nada nos exames
fisicamente não tem nada. Então é um momento que, em geral, os médicos mandam para terapia. Vai fazer terapia, porque você está comigo, né? Agora você vai lá para resolver a sua questão de emoção. Então, são as nossas emoções que acabam gerando esse tipo de transtorno. E, de novo, eu estou falando das duas que nós fizemos, né, a propaganda, mas isso pode ser falado sobre qualquer doença. Emocional, física, tudo começa com o seu pensamento. Tudo começa com alguma coisa que gerou esse pensamento. O seu pensamento é fruto de algo que tem na sua cabeça. Dentro da programação neurolinguística sistêmica, nós temos uma afirmação de que nada acontece por acaso. Tem sempre alguma razão dentro de você para que as coisas aconteçam. A questão é buscar essa razão. Procurar saber o que é que está fazendo com que você tenha esse tipo de resposta. Uma coisa que eu tenho percebido muito ultimamente é uma confusão das pessoas em relação a o que é irritabilidade e o que é estresse. O que é tristeza e o que é depressão. Em geral, hoje em dia, qualquer tristezinha que a pessoa, ou chateação, ou preocupação, ela já fala, ai, estou deprimida. Né? Ou as pessoas falam, você está com depressão? E aí, muitas vezes a pessoa acha que está. Não achem não, porque quem está com depressão não estaria aqui, por exemplo. Ou só estaria aqui carregada. Porque realmente quem está mesmo com depressão é aquela pessoa que para sair da cama de manhã requer um esforço muito grande. Da mesma forma o estresse. É muito comum hoje, qualquer irritabilidade que a pessoa tenha, falar, você está muito estressado. As pessoas confundem um pouco o que é estar irritabilizado, vamos dizer, ou seja, se irritando facilmente, e o que é estar estressado. O termo estressado nós entendemos como alguma coisa mais profunda internamente, ou seja, coisas que a pessoa está vivendo dentro dela e que está perturbando de tal forma que o corpo dela começa a responder, como eu disse. Então, para essa linha de pensamento, a gente só chama de estresse quando já começou a aparecer mesmo no corpo. A ansiedade é a mesma coisa. Todos nós temos ansiedade. Também é uma outra coisa muito rara eu perguntar para alguém no público e responderem, não, eu sou super calmo, não tenho ansiedade nenhuma. Até porque na nossa vida aqui, no dia a dia, nós somos muito cobrados do futuro. E temos muita expectativa sobre o futuro. Então nós vivemos muito pouco o presente, porque nós ficamos mais pensando no futuro do que no presente. E isso gera ansiedade. Porque o que a ansiedade traz é algo que eu quero para o futuro e que eu pensei há um segundo e já estou me perguntando, mas ainda não aconteceu? Mas como não aconteceu ainda? Mas faz um segundo que você pensou nisso, como você já quer que esteja acontecendo? Ah, eu sou muito ansioso, não consigo. Claro que eu estou dando exemplos extremos, mas isso acontece com muitas pessoas dessa forma. Então, a ansiedade para essa linha de pensamento tem a ver com não estar vivendo o momento presente. Quando nós estamos presentes no presente, nós temos menos expectativas, nós fazemos planejamentos e sabemos que demora um tempo até aquele planejamento acontecer. Agora, isso não é o que acontece com a maioria das pessoas. Só que essa ansiedade de querer que aconteça logo, vamos dizer que é uma ansiedadezinha com A minúsculo. Porque existe a ansiedade com A maiúsculo, vamos dizer assim, só para mostrar o tamanho da coisa, que já é aquela pessoa que realmente, de novo, tem taquicardia, a mão fica tremendo, fica gelada, chega a ter respostas físicas. Por que isso acontece? Na maioria das vezes, em relação às três coisas que nós estamos falando, tem a ver com uma desconexão de si mesmo, quer dizer, essa falta de olhar para dentro e perceber quem sou eu e o que eu estou fazendo aqui. Porque a maioria de nós está vivendo aquilo que é esperado que nós vivamos na vida, sem perguntarmos se realmente aquilo que era esperado era aquilo que eu queria viver na minha vida. E o quanto que eu continuo vivendo ou não aquilo que eu quero para a minha vida.
quando nós estamos no caminho do que nós queremos para a vida, não que não aconteça nunca uma ansiedade, ou que não aconteça nunca algum estresse, ou que não aconteça nunca uma tristeza, não uma depressão. Pode acontecer, mas em geral as pessoas saem mais fácil, porque elas estão, aquela expressão, elas estão mais de bem com elas mesmas, então fica mais fácil de sair das coisas. Quanto mais de mal com elas mesmas as pessoas estiverem, mais geralmente fica desafiante para elas saírem das questões. Então, a gente costuma dizer assim, quando você começar a perceber, caso isso aconteça com você, quanto mais cedo você já começar a se questionar, melhor. Ah, mas se questionar como, Débora? Pergunta para você mesmo, o que está acontecendo? Por que eu estou me sentindo assim? Que tipo de coisa que está passando pela minha cabeça? Ao invés de apenas deixar os pensamentos passarem, começa a prestar atenção nos seus pensamentos. Esse diálogo interno, como a gente chama, você falar com você mesmo, perceber o que você está falando com você mesmo, é um ótimo gatilho para você começar a perceber que tipo de informações você está mandando para o seu corpo. E, por exemplo, uma pessoa que costuma afirmar muitas vezes algo do tipo assim, eu não consigo, qualquer criança faz isso, mas eu não consigo, eu não consigo me perdoar de algo que eu fiz, eu não consigo viver a vida de uma maneira mais leve, eu estou sempre reclamando da vida o tempo todo, só achando coisa ruim na minha vida. As pessoas falam para mim coisas boas que aconteceram na minha vida, mas eu nem lembro, não reconheço. Então, esse quadro traz o chamado diálogo interno, ou seja, traz pensamentos sobre ele. Da mesma forma que quando a pessoa está de bem com ela, com a vida dela, com aquilo que ela escolheu para a vida dela, com as pessoas em volta dela, esse quadro também vai trazer pensamentos diferentes dentro da nossa cabeça. É através dos nossos pensamentos que nós podemos começar a perceber como é que nós estamos, o que nós estamos falando para nós. Para daí podemos compreender onde é que nós podemos chegar. Depois eu até vou distribuir um papel que eu trouxe, que mostra um pouco como é que essa estrutura está organizada. Porque nós vivemos em ambientes e temos comportamentos nesses ambientes o tempo todo. Nós disparamos coisas para o ambiente dispara coisas na gente, nós estamos o tempo todo nessa ação e reação. Para que nós tenhamos comportamentos, nós temos capacidades. Nós conseguimos mexer o braço ou conseguimos fazer alguma coisa. Então, nós temos a capacidade de fazer essas coisas todas. Para que a gente tenha essas capacidades, nossas crenças precisam estar alinhadas. Crenças não no sentido religioso aqui, e sim no sentido do que nós acreditamos. Daquilo que você repete dentro de você. Por exemplo, quando você fala, eu não consigo isso porque eu não tenho equilíbrio. Tem gente que fala, eu não consigo andar de bicicleta, eu não consigo me equilibrar. Isso é uma crença. Cada vez que você perceber que você está fazendo uma afirmação de significado, que poderia ser uma resposta de por que isso acontece comigo, você está pensando que nós, na neurolinguística, damos o nome de crenças. E essas crenças permitem ou não que as nossas capacidades aconteçam. E o conjunto dessas crenças forma a nossa identidade, ou as identidades. Porque cada vez que você fala eu sou mãe, eu sou filho, eu sou amigo, eu sou profissional, eu sou bonito, eu sou feio, eu sou gordo, eu sou magro. Esses eu sou alguma coisa tem um conjunto de crenças, um conjunto de capacidades e um conjunto de comportamentos que dizem respeito a essas identidades. E toda essa pirâmide, né, as identidades, as crenças, vão receber o papel depois, vocês podem pegar, tá? As capacidades, os comportamentos, nos ambientes, se relacionam com outras pessoas. E dentro dessa linha sistêmica, eles deram o nome do nível espiritual, ou seja, a nossa relação com o que tem além de nós. São as pessoas, a natureza, ambientes, Deus, tudo que tem em nosso redor. Para essa linha de pensamento, faz parte dessa nossa relação com o todo. A primeira coisa que nós fazemos quando queremos ajudar alguém com depressão, com estresse ou com qualquer outra coisa, é descobrir em que nível estão essas coisas. A maioria das vezes estão no nível de crenças ou de identidade.
ou na relação com as outras pessoas, que são esses níveis mais profundos. E existem estratégias que podem ajudar as pessoas a transformar essas coisas que aconteceram com elas para que elas possam melhorar a qualidade de vida delas. É isso que eu faço no meu dia a dia, tanto no consultório, que eu ajudo nesse sentido, com a neurolinguística, quanto ensinando em cursos essas técnicas para que as pessoas possam fazer com elas mesmas. Como combinado agora, eu vou passar a fala para o Willa, certo? E depois nós vamos voltar para perguntas. Ok? Até já. Ele está me deixando ficar mais um pouco aqui para fazer uma técnica com vocês. Então, para que eu possa fazer isso, eu vou pedir que vocês estejam sentados de uma maneira bem confortável na cadeira. Se tiver alguma coisa no seu colo, se puder colocar no chão ou em outra cadeira, eu agradeço, para que você se sinta mais livre e sentando de uma maneira bem confortável. Cada pessoa pode fazer com os olhos abertos ou fechados. Tem pessoas que preferem fechar os olhos para se concentrar, e tem pessoas que, se fecharem os olhos, não conseguem se concentrar. Então, depende de cada um se vai querer fechar os olhos ou não. Vou pedir que você comece a respirar profundamente, prestando atenção na sua respiração, como se a coisa mais importante para você nesse momento fosse respirar. E por isso você coloca toda a atenção no ar enquanto ele está entrando e saindo. Os pensamentos podem passar e você não dá atenção a eles nesse momento, mantendo a sua atenção na sua respiração. Conforme você presta mais atenção na sua respiração, é como se você pudesse ir mergulhando para dentro de você mesmo, junto com o ar que você respira. E você vai descobrir aí dentro um momento na sua vida onde você se sentiu muito capaz, onde você se percebeu pleno. Isso pode ser um exemplo no trabalho, pode ser um exemplo na sua casa, pode ser um exemplo na praia, não importa onde você está. Lembre-se de um momento onde você estava se sentindo especialmente bem. Conforme você lembra desse momento, imagine como se você pudesse vivenciá-lo agora. Como se você pudesse estar no local onde você está, vendo o que você está vendo, ouvindo o que está acontecendo em volta de você, sentindo as emoções que essa situação te traz. Enquanto você está sentindo essas emoções, você pode perceber o que você fala com você mesmo. Como é a sua postura nessa situação? O que parece ser o pulo do gato? Aquilo que você reconhece agora, que parece que faz com que você esteja especialmente bem nessa situação. Pode ser simplesmente a emoção que você está sentindo, pode ser aquilo que você está falando sobre você mesmo ou sobre a situação. Pode ser que tenha alguma cor, alguma imagem, algum símbolo que represente para você esse estar se sentindo especialmente bem. Conforme você descobre mais sobre como funciona essa maneira de se sentir, vai ficando
mais consciente para você é o movimento que você tem dentro de você. Sempre teve. Está agora tomando mais consciência desse movimento. Quando você faz esse tipo de percepção interna, você entra em contato com aquilo que existe dentro de você. E descobre mais sobre o seu funcionamento interno. Eu busquei uma emoção positiva, porque eu não estou trabalhando vocês aqui, não posso trabalhar com todos ao mesmo tempo. Mas você sabendo como essa emoção positiva existe dentro de você, lembrando dela todos os dias e trazendo à tona como você está fazendo agora, você estará cada vez mais mandando informações para o seu corpo agradáveis. Seja o nome que você esteja dando a essa emoção, você já a conhece melhor agora. E pode, a qualquer momento, trazê-la à tona, por ter mais consciência de como ela funciona. Depois de fazer isso, cada um pode ir voltando para cá, abrindo os olhos. Tem pessoas que gostam de se espreguiçar, sintam-se à vontade. Eu fiz uma técnica no sentido de mostrar a vocês como é simples olhar para dentro de você e perceber como é que as coisas acontecem dentro de você. Não teria como fazer uma técnica no sentido de resolver uma questão de todos ao mesmo tempo, por um único motivo. Cada pessoa tem um processo diferente. E mesmo que tenha aqui, sei lá, 10 pessoas com estresse, cada uma tem um processo diferente do porquê chegou ao ponto de ter estresse. Então as coisas não são generalizadas assim. Cada pessoa é única e tem suas próprias razões. Mas eu acho que deu para vocês entenderem um pouco o que eu tinha falado antes de como as coisas acontecem e como vocês podem descobrir não só essa emoção, como qualquer outra que você queira olhar para dentro e descobrir e ter mais consciência. Em geral, quanto mais nós temos consciência de como nós funcionamos positivamente, mais fácil de chamarmos essas emoções no momento em que a vida pode estar trazendo alguma questão complicada. Ser melhor nesse sentido. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra.